Já. Boa noite a todos, meu nome é Matheus Antunes Palmieri, eu vou apresentar esse trabalho, cujo título é Práticas de Mineração de Dados, Considerações sobre os Dados Abertos Governamentais em Londrina. Então, o objetivo desse trabalho é examinar o conjunto documental do portal de transparência da Prefeitura Municipal de Londrina, convertendo a informação não estruturada em um modelo entidade de relacionamento e em seguida em um modelo de rede. Pode passar. Então, para tanto, nós nos voltamos nas ideias centrais dos silos de informação do Jacinto et al. E silos de informação são aglomerados de dados não estruturados oferecidos em diversos formatos. Nós também nos pautamos na teoria ator-rede, onde o Bruno Latour ele nos instiga, ou seguimos os teóricos sociais e iniciamos a jornada determinando de início que tipo de grupo e nível de análise iremos enfatizar, ou adotamos os procedimentos dos atores e saímos pelo mundo rastreando as pistas deixadas pelas atividades deles na formação e desmantelamento de grupos. Também nos pautamos no Bardan na análise de conteúdo e em Krippendorff na análise computacional de conteúdo. O Krippendorff vai fazer uma espécie de crítica, um adendo, apontando que a análise de conteúdo, por si só, o esforço humano demoraria muito tempo para conseguir processar um grande volume de dados. Então, a introdução das tecnologias na análise de dados vão permitir uma análise maior em menor tempo. E também no ciclo analítico da mineração de dados de Oliveira Guerra e McDonald 2018. Pode passar, não vou explicar. E a fonte de coleta de dados foi o portal da transparência do município de Londrina, onde aqui haveriam várias categorias. Acabei não colocando, depois o senhor corta essa parte, tá, professor? E pode passar. Nós selecionamos ali a seção de finanças e pode cortar de novo, professor, não é finanças, eu devia ter colocado ali, é de contabilidade e finanças. Nós definimos contas pagas, como vocês podem ver aqui, definimos a entidade como Prefeitura do município de Londrina no exercício de 2022. Pode passar. Na sequência você entra nessa tela e aqui você vai ter as contas do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Londrina, apresentada nessa tabela agrupada, com valores agrupados. Só que você também consegue extrair, clicando aqui, você consegue extrair os PDFs que vão ser a informação no menor grau de granulometria. Então, pode passar. Nós fizemos, então, esse é um exemplo de documento e aqui não tá legal, professor, não tá legal, acho que é melhor Vai em frente. E aí, então, eu vou falar à vontade, tá, professor? Vai. Então, aqui eu vou explicar o documento. Nós temos aqui credor, fornecedor, nós temos uma classificação de despesa, o histórico de empenho e o valor, considerando a tríade de entidade, atributo e valor, o valor financeiro do documento, descontado a retenção, aparece ao final. Pode passar, só para ver o raciocínio. Então, quais foram os procedimentos metodológicos desenvolvidos? Nós fizemos o download daqueles PDFs no portal de transparência do município de Londrina, usando o Python. Na sequência, nós fizemos o split desses documentos e convertemos eles de PDF para TXT. Na sequência, nós desenvolvemos o tratamento de dados a partir do OpenRefine, usando linguagem GRIL e Regex, e fizemos o relacionamento das entidades que vocês viram lá, credores, secretarias, utilizando o LibreOffice Base e o Calculator. E por fim, nós expusemos a visualização desses dados através de grafos no GEF. Pode passar. Para isso, nós encontramos problemas de processamento, que foi a limitação de software e de hardware. Então, em se tratando de hardware, foi uma questão de carência de recurso tecnológico. A grande gama de relacionamento entre os atores desse domínio em estudo, eles impediam que nós conseguíssemos extrair do LibreOffice a tabela relacionando
os credores através das secretarias. Então a gente não conseguia extrair, porque a capacidade de processamento da tecnologia que estava à nossa disposição impossibilitava isso. E o software também em relação a esse grande conjunto de relacionamentos existente nesse domínio, o software travava, ele apresentava dificuldades e não conseguia entregar para a gente o relacionamento estruturado entre esses atores envolvidos. Pode passar. Então foram 252 PDFs, sendo que cada dia, né, os downloads feitos através do Python, eles resultaram em 252 PDFs. Dentro desses 52 PDFs, nós encontramos 655 notas de estorno e 62.792 notas de pagamento. E nós escolhemos trabalhar com as notas de pagamento porque é para onde o dinheiro de fato foi direcionado. Então nós excluímos as 655 notas. E nós também encontramos dados faltantes nesses itens documentais. Pode passar. Que esse aqui é um exemplo. Nós temos aqui uma nota de R$ 137.438,64, que foi destinado posso falar o credor aqui é dado sensível, foi destinado à Fundação de Cultura Artística de Londrina, que é a Funcart, mas ele não fala o motivo. Então, no decorrer da pesquisa, quando a gente vai recuperar a informação a partir do histórico de empenho, esse valor fica de fora da análise, porque você não tem aqui a descrição de como, né, esse valor foi gasto. Pode passar. E aqui a gente tem o modelo simplificado de entidade e relacionamento, que é do Peter Shen, e é um modelo simplificado. Para que ele serve? Para a gente evidenciar a relação N para N existente entre as entidades do domínio, para que toda a análise possa ser possível. Então, documento tem secretaria e tem credor, e uma secretaria pode ter diversos credores, e diversos credores podem ter diversas secretarias. Então, aqui está a nossa relação N para N, a partir da qual todo o estudo vai ser possível. Pode passar. E aí, então, o que nós fizemos? Nós chegamos nesse mapeamento da relação de latência entre credores e secretarias a partir da seleção de documentos contendo o termo software no histórico de empenho. O que significa isso? Nós pegamos essa relação que eu tinha mostrado ali anteriormente entre credores e secretarias e tentamos entender como os credores se relacionavam a partir das secretarias. Para isso, nós filtramos, em virtude, né, dos problemas de processamento que eu apresentei, nós tivemos que filtrar e não analisar os 62 mil e tantos documentos. Nós filtramos pelos documentos que no histórico de empenho continha o termo software e chegamos nesses 19 credores, nesses 17 credores, desculpa. E não vou começar a explicar matematicamente, tá, professor? Pode passar. Esse é o mapeamento, que é o que o artigo pretendia fazer. Então, vamos lá. Aqui a gente consegue enxergar de forma mais pormenorizada. Então, o objetivo desse grafo era identificar padrões e tendências de gastos relacionados a essa área. Aqui a gente tem essa seta que ela indica... Como é que chama, professor? É uma seta bidirecional. Então você pode ler o grafo de lá para cá, como de cá para lá. Se vocês repararem como foram aplicados 3 algoritmos: algoritmo de modularidade, centralidade e de agrupamento, né, para calcular o grau médio de cada node. Então, cada comunidade existente dentro desse conjunto de relacionamentos, ela está classificada por uma cor. E aqui no caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5 comunidades. 2, 3, 4 comunidades, desculpa. Então, eu não vou falar nesse gráfico, professor, depois a gente corta essa parte. Pode pular, senão não vai dar para o outro. Esse grafo, ele pretendia mapear a relação de latência
entre credores e secretarias a partir da seleção de documentos contendo o termo software e impressora no histórico de empenho. Esse gráfico ele é um pouco maior, ele é mais interessante de explicar. Se vocês repararem, a gente tem várias setas bidirecionais, então eles estão relacionados. E aí cabe essa pergunta, né? Por que que esses credores estão dentro desse relacionamento, nessas interseções, né? Mas enfim, e pode passar. Esse grafo, que é o mesmo que a gente tinha visto lá, está até cortado ali, ele pretendia demonstrar possíveis sinergias entre as áreas de software e impressão, possibilitando a otimização de recursos e redução de custos. E aí é justamente nessa questão aqui. Mas se for parar para explicar, vai demorar. Pode passar, pode passar. E aí então a gente chegou no mapeamento da relação de latência entre termos candidatos, que a partir da seleção de documentos contendo o termo subvenções sociais. Então, mais uma vez, nós filtramos o conjunto, né, o corpus de documentos, só para selecionar aqueles que continham subvenções sociais no histórico de empenho, procurando ali identificar como, né, fazer um mapeamento de como que esses termos estão relacionados. Por quê? Porque a gente tem a classificação das secretarias. E considerando ali o histórico de empenho em relação às subvenções sociais, você teria as secretarias que estão relacionadas com esses documentos. E pode passar de slide. O gráfico está maior, pode passar. Eu não coloquei, volta um. Então, nós identificamos dois grupos de termos candidatos dentro dessa relação. Então, aplicando ali o algoritmo de modularidade, que vai calcular comunidades existentes entre esses termos, de como eles estão relacionados, e considerando o grau médio, nós encontramos essas duas categorias. Não fizemos ali análise qualitativa para identificar, né, possíveis relações entre esses termos, porque não era o propósito do trabalho. O propósito era a gente mapear essa relação. Pode passar. Então, as principais contribuições que o trabalho trouxe é que cabe à arquivologia desenvolver metodologias e ferramentas para análise e interpretações de dados arquivísticos por meio da mineração de dados públicos, garantindo sua preservação e acessibilidade. Porque, considerando essa crescente onda de produção documental nas instituições públicas, privadas e do terceiro setor, como é o caso das subvenções sociais, a arquivologia ela poderia se inclinar nesse sentido, considerando a informação arquivística para divulgar, né, a informação contida nesses acervos que pretende contar a memória, né, comunicar a memória das instituições. Também, né, a questão da transparência governamental e a melhoria da análise quantitativa das relações propostas estão condicionadas à análise computacional de silos de informação. Então, tudo isso que foi apresentado também é uma forma de lidar com esses silos de informação proposto por Jacinto et al. 2022, aonde cabe ao profissional da informação, em especial ao profissional arquivista, lidar com essas informações que não estão estruturadas, né? Pode passar. E a arquivologia tem papel de suma importância no desenvolvimento de políticas públicas, práticas de transparência e acesso à informação, promovendo a participação cidadã e a democracia. Por quê? Porque vou pedir para você voltar uns slides. Vou improvisar agora, professor. Pode voltar, volta mais, volta onde que está o documento. Para a ativação. Aqui é um documento. Se vocês repararem, essa informação está estruturada em um banco de dados de uma certa empresa. Ela já está estruturada, porque aqui ela foi apresentada em um formulário. Só que ela é levada ao encontro do público de forma desestruturada.
Então você já tem toda essa informação estruturada em tabelas, mas a forma com que ela é apresentada, ela é desestruturada, inclusive no momento de você conseguir recuperá-la e reestruturá-la, nós encontramos dificuldades que nós já tratamos aqui. Avança mais. Avança, pode ir agora até o fim. Essas são as nossas referências. Avança mais um, avança mais um. E quero agradecer a Deus, ao professor Benjamin pela oportunidade. E é isso aí, pode ir.